começar. Ok, obrigado. Bom, creio que, dentre as mesas que nós preparamos, dentro dos painéis, esse seja aquele que responde ao maior número de dúvidas e preenche a lacuna do desconhecimento. Se nós sairmos das ruas hoje e perguntarmos às pessoas o que faz um deputado distrital, creio que a grande maioria da população não vai saber responder de forma tão precisa, de forma tão direta. E foi pensando nisso que nós trouxemos aqui nossos convidados, agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, e nós queremos exatamente explicar o que faz o deputado distrital, por que a Câmara Legislativa ela é tão importante. Embora muitas pessoas aqui no DF digam que ela não é importante, e alguns até defendem a sua extinção, mas a gente sabe que ela é muito importante, e a gente precisa olhar com carinho e com muito compromisso, muita responsabilidade para a Câmara Legislativa. Então, nós vamos começar aqui com o Melilo, depois eu passo a palavra ao Guilherme e ao Romo, para nos responderem o que faz um deputado distrital. Muito bem. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito contente de receber o convite, estou em casa. Considero o Leandro e o Rômulo amigos, logo já estaremos íntimos também, viu, Guilherme? Não se preocupe, que eu pego amizade fácil. E quero dizer a vocês que talvez eu tenha vindo para essa conversa muito mais para me renovar politicamente do que falar sobre renovação política. E também dizer que como todo brasileiro médio, eu continuo muito desconfiado do mundo da política, ou seja, eu cometo análises políticas, mas cometo sempre com muito medo, com muita incapacidade. No Brasil, a política ficou tão complicada que até analisar o passado é problemático. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu quero dizer que a minha contribuição é uma contribuição permanente desse mundo de diálogo entre o direito e a política e, obviamente, a minha prática cotidiana. Eu me considero político, nunca fui candidato, nunca me candidatei a nada, mas decidi, nos últimos anos, me dedicar à formação política. Então, alguns grupos têm o pouco juízo de me convidar para bater um papo, não é? O último que me convidou é o pessoal ligado ao movimento dos surdos. Deve ter algum sentido a minha fala sobre isso, não é? Porque vai ser em Libras, né? Então é outra linguagem. Como é que eu vou contar a piada em Libras? Vai ser uma loucura. Mas o fato é que eu quero começar dizendo que falar sobre renovação política e falar sobre o papel de um deputado distrital no momento em que a quadra histórica é histérica, é muito difícil. Nesse clima de disputa, nesse clima de tensão permanente, nesse clima de dificuldades da democracia brasileira, discutir o papel de uma coisa tão novinha que é a Câmara Legislativa, o deputado distrital, estamos ainda na 7ª legislatura, do ponto de vista histórico, é quase nada, não é? É um bebê que engatinha. A gente tem muito desafio. E me parece que a gente, quando quer discutir o novo, a gente tem uma tendência muito esquisita, que é destruir o velho, né? Eu, que já estou mais velho que quase todo mundo aqui nessa sala, defendo um pouco aqui a questão dos velhos, né? A questão da tradição. O novo só se constrói em cima de um diálogo e de uma dialética permanente com o que eu chamo de tradicional, de existente. Essa ideia de que a gente, quando renova, não é, joga fora tudo que há de negativo, às vezes a gente joga fora o bebê junto com a água do banho. Então, tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, a democracia, eu falo isso em relação à tendência autoritária da população brasileira, a tendência autoritária do exercício do poder no Brasil, e, mais que isso, ampliado pelo tema da crise de legitimidade, desse buraco enorme, desse abismo enorme que existe entre representantes e representados. A gente vive
um quadro muito difícil, onde quase ninguém confia. Eu estava ali sentado na plateia, assistindo, ou na audiência, aí, assistindo a primeira parte da conversa, e eu vi que alguns são pré-candidatos, não é? Eu classifico os pré-candidatos em três categorias. Os ingênuos, tem aquele cara que não entende nada de política, mas que presta um serviço maravilhoso, não é? A minha mãe, há 21 anos, organiza no Ceará um grupo de mulheres que produzem picolé, renda para poder gerar, não é? Outra fonte de renda. E renda é essa coisa que a gente veste, e fonte de renda é dinheiro, né? Então, tem lá um trabalho fantástico, e claro que ela nunca decidiu se candidatar a nada, mas muita gente que tem esse perfil de voluntário, um dia diz, olha, puxa, que legal, eu vou fazer parte da política, eu vou cuidar desse assunto aqui, e se coloca nesse campo sem muita ideia do que é essa confusão. Tem um segundo time, que é o time dos psicopatas, não é? Ou seja, são aqueles caras que estão nisso para se dar bem, não é? Viu que no Brasil isso vicejou, e aí acabam construindo essa hipótese. E tem uma terceira categoria, um tanto de gente, que eu considero pessoas realmente comprometidas, que têm um projeto, que querem... E quando eu digo isso, sempre pressupõe a existência ou de um espaço dessa pessoa na opinião pública ou publicada, ou então um projeto coletivo, pertence a um grupo, está ligado a esse grupo, e esse grupo quer dialogar com a sociedade. Então, dizendo isso, é que eu trouxe também um PowerPoint, mas achei tão desanimado que eu falei, não, eu vou conversar e depois o pessoal me dá uns tiros, se eu sobreviver a gente aprofunda depois. Qual é os três principais tipos da presença de um deputado distrital? É o clássico, né? Um representante no legislativo, ele propõe leis, não é isso? Isso é o beabá, né? 2, ele fiscaliza. Depois a gente vai discutir, porque o Leandro disse, olha, fala mais sobre a fiscalização. Eu não sei se vocês sabem, eu sou corruptólogo. Minha tese de doutorado é sobre controle da corrupção. Hoje é o Dia Internacional do Combate à Corrupção, né, 9 de dezembro. Então, é o dia que, daqui a pouco, eu vou comer um bolo, né, porque a gente que é corruptólogo, é o dia que a gente se encontra, né, ver quem está solto, quem está preso. Muito bem. E o terceiro tipo, ou a terceira função mais relevante do parlamentar, do deputado distrital, é a aprovação do orçamento público, ou seja, a definição de como é que se vai gastar as laranjas colocadas numa pequena caixa, que geralmente tem menos do que o desejo, tanto do Poder Executivo, como das disputas da sociedade. Então, dito isso, eu fiquei encarregado um pouco na distribuição anterior que foi feita, não falar das leis, porque parece que é o Guilherme que vai falar, não é isso? Não é? Eu não sei o que o Rômulo vai falar, mas vai falar uma coisa muito bacana, bonita, elegante, não é? E eu fiquei de falar sobre o negócio da fiscalização. Ou seja, o deputado tem um papel fundamental de fiscalizar. E eu defendo a fiscalização em 2 níveis de fazer política. Um nível que eu chamo de monitoramento das políticas públicas, e um segundo nível que eu chamo de acompanhamento, ou seja, é aquele instante em que eu, ao invés de analisar como funciona o executivo, que é o papel do monitoramento, eu vou atrás de discutir como é que isso acontece a partir da percepção da sociedade. E aí, eu quero fugir da caixinha tradicional e dizer que o grande problema não é o grande problema não é qual é o papel, é como esse papel é exercido nos dias atuais. Em que a política está esgarçada por esse abismo que eu descrevi antes. Ou seja, o monitoramento, que é feito a partir do controle interno, do controle externo. A Câmara Legislativa tem um órgão, que é um órgão de assistência chamado Tribunal de Contas, que não vale muita coisa, mas
deveria funcionar de maneira mais eficaz e eficiente. É um órgão, geralmente, que se colocam lá os políticos, que a gente não quer mais no Executivo, né? Ou nem no Legislativo, deixa lá. Estou falando isso na casa de controle, então, gente, se eu for processado, eu conto com vocês como testemunhas, tá? Do meu processo, nem que eu dizia isso sob o ângulo acadêmico e opinativo. Mas, de todo modo, a grande questão que está colocada é que os nossos parlamentares não fiscalizam nada, não monitoram nada. Ou seja, atualmente, a Câmara Legislativa, com honrosas exceções, composta por pessoas que eu considero que são pessoas até muito boas, dá para tomar uma cerveja com elas, né? Não dá não, o Romulo disse que não dá. Né? Dos 24, uns 4 dá para tomar uma cerveja? Uns 4 dá para tomar uma cerveja. Mas a gente tem que pagar a conta e guardar o recibo, né? Não pode confiar na... Muito bem. De todo modo, nesse quadro, se individualmente um ou outro cumpre um papel de fiscalização, no coletivo, eu tenho a impressão que essa fiscalização não dialoga nem com o Estado, porque geralmente se fiscaliza, se monitora para cobrar alguma coisa em interesse próprio. E 2, e aí, Guilherme, acontece isso com muita frequência, não ocorre o devido diálogo com a sociedade. Ou seja, eu não devolvo para a sociedade, nem pelos mecanismos formais, nem individualmente, nem coletivamente, o que deve acontecer permanentemente como prática parlamentar. Os nossos deputados ainda estão, a legislação eleitoral mudou, vocês viram aqui, houve um bando de novidades, tem a lei da ficha limpa, eu não sei se vocês repararam, o atual Congresso Nacional é o primeiro eleito, não é? Full pela lei da ficha limpa. Não é? Ou seja, se somente a mudança da legislação fosse o fundamental, não é? A gente não consegue, disse aqui o doutor Luciano, antes de mim, que ética é ética, lei é lei. Né? Então, acho que a gente tem que pensar em outros modelos. E aí, essa fiscalização é uma fiscalização que deve, não é, levar em consideração o como fiscalizar. Não adianta ficar apenas na crítica, não adianta ficar apenas na conversa de bastidores. O parlamentar que vai ser eleito deve, por respeito ao seu eleitor, criar mecanismos individuais e coletivos. E aí eu criei 2 regrinhas para sugerir a quem quer fazer política, a quem quer ser candidato. A primeira é da porteira para dentro. Gente, o primeiro monitoramento é o automonitoramento, é a autofiscalização. A população não aguenta mais a quantidade de privilégios que tem um parlamentar, seja ele federal, seja ele distrital. Aí alguém fala, puxa, mas não é, 90 mil reais de verba de gabinete não é um privilégio, é uma coisa da democracia, né? Olha, até talvez possa ser, mas num país miserável, com um grau de desigualdade social como o brasileiro, numa cidade em que se concentram os níveis mais radicais de desigualdade, nós temos índices de desenvolvimento humano em Brasília superiores aos países escandinavos. Se o Lago Sul fosse um país, seria superior à Noruega, Suécia e Dinamarca, o IDH. E você tem, não é, a 30 quilômetros do centro da cidade, situações que são de um IDH abaixo de qualquer país africano pobre e miserável. Então, diante desse quadro, a gente tem que combater os privilégios. Então, a primeira fiscalização que deve fazer um deputado distrital é a autofiscalização, parar de ser envergonhice. Não dá para concordar mais com um político que usa o mandato como forma de 1, dar carteirada, 2, se beneficiar, 3, conseguir contratos com o governo. Mas o deputado não pode contratar, mas a família pode, a avó pode, a tia pode. 4, negociar orçamento como fonte de renda. Isso tem que acabar, né? Eu conversava com a minha esposa que me assiste, que veio aqui para me dar juízo, para não deixar eu ser preso. Ela disse, olha, não diz que a primeira tarefa do papel do distrital é não ser preso, nem sair no jornal. Mas eu não consegui resistir e acabei dizendo o que eu não deveria dizer. Né? Então, nesse sentido, não dá para concordar mais com isso. Quer dizer, o papel de um parlamentar é ser um exemplo de vida austera, de vida dedicada ao setor público, é compreender que vai vivenciar
exatamente, não é, durante o seu mandato, uma vida de abnegação e não de exposição, de uso do espaço público para preservar o seu interesse privado. Mas tem também a fiscalização da porteira para fora. E quais são aqui os 5 Es que devem acontecer na fiscalização? Primeiro é o E da eficácia, ou seja, quando eu fiscalizo o setor público, quando eu fiscalizo a gestão pública, eu fiscalizo para que essa gestão pública do executivo e também do legislativo seja mais eficaz. Como é que eu traduzo eficácia? Eu digo, a eficácia é fazer as coisas certas, ou seja, eu faço as coisas certas. Então, eu recebi 10 milhões para comprar remédios, eu tenho que gastar esses 10 milhões em remédios, e não na burocracia que está no meio disso, não é? A outra coisa é ser eficiente, o segundo eficiência. O que é ser eficiente? Isso está na minha tese de doutorado sobre comparação de sistemas de controle da corrupção no Brasil e na Argentina, que eu defendi em 2016, quando a moça disse ali que eu tinha estudado, né? Eu estudei, mas faltei muitas aulas, então não se animem. De todo modo, não é? Essa eficiência é a busca de compensar os custos e dar a esses custos o melhor resultado possível, ou seja, obviamente gastar, não é, algum tipo de recurso sem que isso transborde como tem transbordado. E a outra letra é a efetividade, é fazer com que se construa os recursos públicos através de resultados mensuráveis e que beneficiem a população. Então, a grande questão, não é, dessas primeiras 3 letras Es, eficiência, eficácia e efetividade, fazer as coisas certas de modo tal que isso tenha o menor custo possível, não é? Ecológico, ambiental, o custo também de despesas, o custo de intervenção na vida das pessoas, até porque o Estado é danado para ocupar os espaços de forma indevida, e, além disso, a busca por efetividade, ou seja, resultados que se estabelecem. Quando a gente fala de corrupção, nós corruptólogos dizemos assim, há 3 tipos de corrupção. A primeira corrupção é a corrupção individual, o cara rouba e bota o dinheiro no bolso, no seu bolso. Há a corrupção do projeto, a corrupção de uma facção política. Vocês devem conhecer, já ouviram falar sobre isso, né? Eu vou tirar o dinheiro público e vou enriquecer um projeto político para ser reeleito. Mas há uma terceira corrupção, que é o que eu chamo de corrupção das prioridades. São as péssimas escolhas feitas pela gestão pública a respeito de como aplicar o dinheiro. Eu vou falar um exemplo que no Brasília quase não tem isso, né? Por exemplo, só pensar, tem um estádio de futebol que custou quase 2 bilhões e que hoje nem para pastar bode serve, né? Podia servir para alguma coisa. Para que serve o estádio Mané Garrincha do ponto de vista do seu amplo investimento? E como é que eu combato essa corrupção das prioridades? Como é que eu combato também a corrupção pessoal e a corrupção por um projeto político? Cobrando esses 3 primeiros Es: eficiência, eficácia e efetividade. Agora, eu preciso fazer isso com ética, porque também virou um negócio nesse país, e tem muita gente se dando bem com isso, que é a construção de uma crítica e de uma fiscalização sem a devida ética. Ou seja, muitos se preocuparam aqui com as fake news, né? Fake news são as notícias falsas. Eu me preocupo hoje mais com a fake ethics, a ética falsa. Essa ética que se vende nas redes antissociais a respeito do que eu considero correto e do que eu considero incorreto. E aí nós temos que ter muito cuidado sobre isso, porque geralmente alguém dizia, como combater as fake news? Eu dizia, basta a gente não acreditar em bobagem, não é?
Agora, como é que não acredito em bobagem se eu quero acreditar que todo mundo não presta, que todo mundo tem um problema, que todo mundo tem uma questão? Então, essa fiscalização tem que ser feita com ética. Não pode ser no modelo que eu vou chamar de modelo pega para capar. O modelo pega para capar é o que nós temos hoje. E eu vou dar alguns dados, porque a política hoje está virando atividade criminal e criminosa. E isso tem a ver com o pão que o judiciário está fazendo a classe política comer, por culpa, inclusive, da classe política. Não é? Nós temos diversos exemplos. Eu tive, semana passada, como eu disse a vocês, eu também sou advogado, tive com um ministro do STJ discutindo números. E ele disse, olha, este ano aqui no STJ, nós recebemos 9 mil recursos em ações de improbidade. Improbidade administrativa é um dos temas, a Lei 8429, que cuida, não é? Que inclusive impede que você seja eleito, não é? Que você tenha condições de elegibilidade de acordo com a lei da ficha limpa. Ele disse, olha, em 2017 chegaram aqui 9 mil recursos. Nós temos no Brasil 5 mil e poucos municípios. Façam as contas. Não é que é lá o local da entrada da ação de improbidade, lá já é a fase do recurso. Num país em que você tem esse número num ano, você criminalizou a política. E aí cabe a quem está com desejo, ou que vai eleger um deputado e depois vai cobrar dele, insistir nesse tema. Há um político que muita gente não gosta, eu até gosto dele, chamado Winston Churchill. O Churchill criou uma frase para perguntar qual é o papel do parlamentar. Na Inglaterra, o parlamentar tem um papel importante, como no Brasil. Dizia, a expressão que ele criou, o parlamentar tem que ser uma pessoa dotada de correctitude. Correr, de correto, e ao mesmo tempo dotado de atitude. Esse conceito é um conceito que resume um pouco a minha provocação para vocês nesse começo de tarde, para dizer o seguinte: se não houver essa ação correta e, ao mesmo tempo, uma atitude de diálogo permanente com os representantes, essa quadra histórica que eu descrevia no começo, que é histérica e que é abissal na relação entre representante e representado, só irá se aprofundar. Se nós não retomarmos esse espaço da política, se nós não refizermos a política com P maiúsculo, não a política politiqueira, essa política de bastidor, essa política de corte florentina, em que não se constrói nada, em que se destrói o outro, nós estamos lascados e mal pagos, se é que vocês me entendem. E aí, gente, eu sempre, quando falo sobre isso, eu digo que a gente tem que começar a mudar os nossos paradigmas, a nossa forma de ver essa história da política e também da Câmara Legislativa. Porque se não fizermos esse esforço coletivo, nós começaremos a deixar que o Estado autoritário e a sociedade autoritária, que estão enjauladas ainda no Estado democrático, na sociedade democrática, comece a romper as amarras, comece a rasgar as jaulas da Constituição, das leis, das instituições, e aí comece a vicejar no Brasil. A gente não é um país maravilhoso em que não há riscos de ameaça à democracia. Nós não estamos vivendo um momento histórico em que nós podemos abrir mão do diálogo, da democracia e, acima de tudo, da construção solidária. O papel de um deputado distrital é, primeiro, entender que antes de qualquer outro elemento há um negócio chamado dignidade humana, e 2, compreender que o seu papel é de serviço. Dito isso, Leandro, eu, obviamente, estou doido para dialogar com o Rômulo, com o Guilherme e com o pessoal que veio aqui, né? Tem muita gente que eu estou vendo aqui que eu conheço, são meus amigos, outros invisíveis que também estão presentes entre nós, né? Ou seja, sempre agradeço a parte da plateia que, né, já partiu dessa, está presente aí com a gente. Então, eu quero dizer que eu estou ansioso para esse debate. Muito bem, Murilo.
Muito legal. Então, veja bem, se o papel do deputado distrital é legislar, teoricamente ele teria que conhecer o nosso guarda-chuva das leis, que é a Constituição, certo? Aí eu já vou fazer a ponte aqui com o Guilherme, depois eu vou passar para o Romulo. Será que as leis que são feitas aqui, elas respeitam a Constituição? Segunda coisa, se o parlamentar, ele tem que ser alguém que respeite a dignidade humana, você falou da corrupção de prioridades, você falou também da austeridade, será que a nossa casa aqui e as pessoas que exercem mandato dentro dela têm sido austeras? Quanto custa a Câmara Legislativa hoje para a população? Se você tem que definir o orçamento da maneira mais equilibrada possível e com prioridades, para onde estão indo as emendas parlamentares? Para onde elas estão sendo destinadas e quais são as prioridades dessas emendas? E na relação com o próprio executivo, é uma relação republicana ou é uma relação promíscua, baseada em barganhas, trocas de favores, cargos em secretarias de administrações regionais, empresas com contratos não revisados, empresas de parlamentares? E aí, Guilherme, eu passo a palavra a você, que é do Observatório Social, que tem feito um trabalho magnífico aqui para todos nós do Distrito Federal, fiscalizando, acompanhando todas essas coisas, a constitucionalidade das leis aqui, o gasto, a definição das emendas, e entre outras coisas muito importantes. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Fique à vontade aqui para dizer para a gente, será que essa Câmara ela tem sido republicana, ela tem cumprido seu papel? Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Boa tarde. Eu já inicio adiantando minhas desculpas, que pelo que o Leandro falou, eu sou o portador de más notícias aqui de hoje, que eu vou explicar um pouco de como vem funcionando a CLDF, mas antes eu queria falar sobre o Observatório Social de Brasília. O Observatório Social é uma iniciativa que já existe no Brasil inteiro, são mais 120 cidades que têm observatórios sociais. Os observatórios são organizações da sociedade civil, não governamental, não empresariais, que dedicam a sua atividade a fiscalizar as contas públicas, promover transparência e aprimorar a participação social na vida pública. Aqui em Brasília, nós existimos desde 2013 e hoje nós somos especialistas em CLDF. Esse ano de 2017, a gente conduziu 7 projetos de fiscalização sobre a CLDF. Então, a gente possui, não o observatório, mas a sociedade possui hoje, porque as informações estão todas no site, a gente possui um conjunto de informações muito aprofundadas e detalhadas sobre essa Casa Legislativa. Dito isso, o observatório é isso, é essa organização que faz esse controle. Ela é promovida por voluntários, são pessoas que não recebem absolutamente nenhum recurso financeiro para executar essa ação, mas que a gente sempre tem conseguido muita gente para fiscalizar a CLDF aqui em Brasília. Eu não sei se é porque existe uma imagem negativa da CLDF, né? Os jornais se referem à CLDF como essa casa de horrores, e o jargão que a gente mais ouve quando fala de CLDF é tem que fechar a CLDF, tem que fechar a CLDF, tem que fechar a CLDF. É isso que a gente mais ouve. Porém, o observatório, ele parte do pressuposto contrário. A gente acredita que tem que abrir a CLDF, abrir a CLDF. A gente tem que abrir essa casa e é essa a nossa campanha. Apesar de não parecer pelo que eu vou falar, nós somos defensores da CLDF, nós acreditamos plenamente no potencial da CLDF em executar aquilo pela qual ela foi criada, como o professor corruptólogo aqui falou muito bem, e eu tomei algumas anotações aqui sobre as definições que ele trouxe. Bom, fiz essa introdução sobre a CLDF para falar o que faz um deputado. Essa frase, o que faz, tem 2 sentidos, né? O sentido do que o professor falou antes, o que deve fazer um deputado, né? Mas também tem um sentido atual. O que faz? O que ele está fazendo, um deputado distrital aqui no Distrito Federal, né? Bom, a gente tem alguns dados, o Leandro já até adiantou o assunto. O Observatório fez um relatório sobre a produção legislativa da CLDF. A gente fez um relatório também sobre os gastos com emendas e sobre publicidade. Eu vou falar rapidamente sobre cada um, porque aquele horário do sono lá que o professor falou, acho que já bateu aqui, já passou das 3 horas, então eu vou tentar ser mais rápido. Produção legislativa. Aqui não tem novidade. O Executivo, ele aprova a maior parte das leis que saem da CLDF. Isso no Brasil todo, o professor poderia até explicar isso também melhor. Isso é uma situação da política brasileira. O Poder Executivo
que aprova as leis de maior impacto social. Esse é um dado, tudo bem. O problema é que, aqui no caso da CLDF, os deputados também aprovam leis, só que o tema dessas leis é um pouco preocupante. Esse dado que eu trago para vocês pode impressionar. O tema de lei que é mais aprovado pelos deputados são datas honoríficas. Criação de dia do síndico, semana do samba, semana disso, daquilo. Esse é o número um em termos de produção legislativa dos deputados distritais. Então, a gente levantou esse dado, a gente já fez matéria com o DFTV, já publicamos isso, e isso assusta, né? Esse dado é para 2016, a gente vai fazer ainda o de 2017, mas em 2016, essa é a informação. Datas honoríficas. Se a gente quiser resumir o que produziu um deputado distrital em termos de leis, é isso, datas honoríficas. Mas a CLDF, como todo parlamento, não produz só leis, produz moções, que é uma espécie de crítica ou aprovação a alguma situação, produz requerimentos para o Poder Executivo, produz propostas de fiscalização. A verdade é que, de tudo que a CLDF produz, apenas 3% são leis. 3%. Então, os nossos candidatos a deputado distrital, é bom saber que o que sai daqui, pouco do que sai daqui é matéria legislativa. E do que vem saindo, o número 1 é datas, comemorações e relacionadas a festas. Esse é um primeiro dado. Emendas. Os deputados têm a prerrogativa de indicar para o Poder Executivo como ele quer que seja gasto parte do orçamento. O nome disso são emendas orçamentárias. Então, o deputado fala, olha, governo, eu acho que você pode gastar 1 milhão na escola classe tal do Gama. Ele pode fazer essa indicação e, hoje, essa execução é obrigatória. O Poder Executivo tem que executar esse recurso. No governo federal, na Câmara dos Deputados e no Senado, cada parlamentar tem 15 milhões por ano para indicar. 15 milhões que o deputado pode indicar para a finalidade que ele achar conveniente, para a obra pública ou para o serviço público que ele achar conveniente. É bastante dinheiro, né? Cada deputado ter 15 milhões parece um pouco exagerado, até porque a atividade do deputado não é criar política pública por meio de orçamento, né? Pois é, esses 15 milhões são poucos para a CLDF. Cada deputado distrital tem 18 milhões por ano. Ou seja, um deputado distrital que atua no Distrito Federal, que é a menor unidade federativa, tem 3 milhões a mais de recurso que um deputado federal que atua no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, bom, esse é um primeiro dado objetivo, 18 milhões. Como esse dado tem sido gasto? O Observatório também fez essa análise. Alguém consegue chutar aí como é que os deputados têm gasto esse valor de 18 milhões? Opa, acertaram aí. Pode ser cultura, pode ser interpretação, mas a gente descobriu, olhando os dados de cultura, que boa parte desse recurso é gasto em eventos, festas e comemorações. Parece que tem um pouco a ver com a produção legislativa, né? Então, se a gente chamar essa CLDF de uma Câmara festiva, não está muito errado, não. Os gastos feitos com emendas para festas, não só... Pode ser para a cultura, mas dentro da cultura tem o tema festas, o tema de cultura é até maior. Dentro das festas é o mesmo valor, ou até maior, do que as áreas de educação, segurança e assistência social. Resumindo, os deputados, por meio do seu poder orçamentário, estão dizendo para a sociedade que a prioridade deles é festas. É você fazer aniversários das cidades e outras, não só essa, mas são festas também de ONGs, enfim, é um conjunto de eventos de comemoração. E Brasília é um lugar fantástico, a gente tem que comemorar mesmo, né? A gente está numa fase muito boa aqui em Brasília, né? Então, eu acho que se justifica, vocês vão acabar concordando. E eu não sei como é que está o tempo, mas eu vou acelerar. Tá. O último tema que eu queria falar, como eu falei, no site do Observatório Social de Brasília tem muito mais dados sobre o que vem fazendo a CLDF e também sobre o Poder Executivo. Mas o último dado é publicidade. Publicidade. Não sei se vocês sabem, mas a CLDF ela investe na própria publicidade. Com certeza vocês já viram algum outdoor da CLDF em algum lugar, alguma propaganda no Fantástico ou no intervalo do Luciano Huck, anunciando que a CLDF existe e, enfim, está produzindo leis, que eu já disse para vocês a qualidade, né? Mas, enfim, a CLDF faz esse investimento. Não é só ela, outras câmaras fazem. A gente foi verificar quanto que a CLDF gasta com publicidade institucional, né?
como ela é mal vista pela sociedade, a gente imagina que ela faz esse investimento para tentar inverter o fuso, né? Olha, a sociedade acha que eu não trabalho, então, em vez de trabalhar, eu vou fazer uma boa publicidade, né? Olha, esse é o mais óbvio. A gente chegou ao valor de 26 milhões por ano em publicidade. E como é um número abstrato, 26 milhões, a gente não consegue, quando se trata de governo, fala em milhões, bilhões, é difícil de saber se é muito ou é pouco. A gente foi comparar novamente com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal. Isso por quê? Porque são órgãos de abrangência nacional. Então, seria natural que esse gasto fosse comparável, ali a gente pudesse fazer uma proporção. O que a gente descobriu? Enquanto a CLDF gasta 26 milhões em publicidade por ano, isso há mais de 4 anos, todos os anos 26, 25, 27, 26, o Senado Federal gasta zero. Zero em publicidade institucional. Vocês nunca viram propaganda do Senado Federal passando no intervalo do Jornal Nacional. Não tem. E a Câmara dos Deputados, que é tão mal falada? Zero. Zero em publicidade institucional. Então, peraí, a Câmara dos Deputados, que é a mais odiada do Brasil, né? Acho que ganha até da CLDF, gasta zero para se divulgar. Por que a CLDF acha que em Brasília, com a situação que a gente vive hoje, até sem água a gente está, 26 milhões é razoável. 26 milhões é um gasto interessante para se divulgar. A gente não consegue descobrir isso. A gente já pediu essas informações. Estamos numa batalha com a CLDF para divulgar esses dados. Não tem divulgado, apesar da lei obrigar. Enfim. Então, resumindo, em termos de leis é isso. Em termos de emendas, festas e eventos também. E em termos de publicidade, divulgação do próprio nome. Então, se vocês quiserem um quadro geral do que faz hoje a CLDF, a gente tem esse resultado. Pode parecer um pouco desanimador, mas não é essa a intenção do observatório, não. Como eu falei, a gente não quer fechar a CLDF, a gente quer abrir a CLDF. A gente quer que o cidadão de Brasília tome posse da CLDF, que a CLDF esteja de portas abertas e que ela seja aprimorada por meio da participação social. Então, esses 3 dados eu falei para reforçar o que a gente acha que deve ser a prioridade de um parlamento, que é a fiscalização. O professor me adiantou muito bem, falou antes de mim com propriedade. Deve ser a fiscalização, porque a atuação legislativa do parlamento ela é diminuída pela ação do governador. Isso em qualquer lugar, em qualquer lugar. Então, a gente acha que a fiscalização deve ser o foco do parlamento. Essa é a opinião do Observatório Social de Brasília. Inclusive, a gente está repensando a nossa missão. A missão do Observatório Social de Brasília para os próximos 4 anos vai ser não ser mais necessário. O Observatório Social só é necessário porque a fiscalização não está sendo feita, não é? Os órgãos que são pagos para isso, o professor também falou, Tribunal de Contas e CLDF, não estão fazendo isso. É muito fácil se indignar quando a gente vê que o Mané Garrincha custou 2, 3 vezes o que foi planejado, né? E é muito fácil se indignar com governadores que atuaram. Mas é difícil se lembrar que, bom, esse gasto passou pela CLDF, esse gasto passou pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, tantas instâncias de controle que a gente paga e que são caras, que não viram isso, que ninguém se manifestou a respeito disso. Então, assim, a gente defende essa fiscalização e defende que a fiscalização seja o foco do Poder Legislativo. E vamos além, eu já concluindo aqui, Leandro, o seminário é sobre renovação política e o observatório ele não pode muito tomar parte, né, para falar, ó, a gente tem que trocar os deputados, não é essa a nossa posição. A nossa renovação política que a gente defende é a do cidadão participar da vida pública, do cidadão entender que a cidadania não se encerra no dia do voto e ela não reaparece de 4 em 4 anos como um fantasma ali que vem cobrar dele alguma dívida. A cidadania é diária e a gente faz esse pedido para os candidatos que estão aqui, os pré-candidatos, né, e as equipes de candidatos que estão aqui, para que, se porventura não forem eleitos, continuem participando da vida política, né? Que também não é só eleição, a única forma de você ser ativo na política. Então, que participem de iniciativas, não precisa ser observatório, mas que participem de iniciativas para promover a cidadania, para abrir órgãos como a CLDF, abrir o Tribunal de Contas, abrir o Ministério Público e não fechar. Esses órgãos são fundamentais para a democracia e para a cidadania. E, para concluir, né, o observatório está na internet, é fácil de encontrar. Quem quiser atuar como voluntário, quem quiser conhecer, a gente tem reuniões mensais explicando o que a gente vem fazendo. E meu último convite é esse, vamos abrir a CLDF, não vamos fechar, vamos mudar esse discurso e vamos fazer a renovação política na prática. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Parabéns pelo trabalho do Observatório. É muito importante para Brasília. Bom, então, se não estamos sendo austeros, se há uma inversão de prioridades e se não há fiscalização, e não há mesmo... Mês passado eu estive no CAPES aqui do setor comercial, conversando com uma servidora, está lá há 4 anos. Perguntei quantos deputados distritais vieram aqui nesses últimos 4 anos. Nenhum. Ninguém pisou lá no CAPES. Eu sei, os parlamentares, eles nos apresentam isso, falam que andam nas cidades, é realmente importante. A Câmara tem um projeto, inclusive, de caminhar no Distrito Federal, mas, digo no sentido da fiscalização, em que pé que os representantes, eles conhecem as políticas públicas e estão verificando se elas se efetivam na ponta, na entrega, de fato, ao cidadão. E isso é muito importante. Então, Rômulo, pensando nisso, pensando nessa perspectiva que eles trouxeram, nessa avaliação, qual seria o tipo ideal? Qual seria, de fato, então, considerando todas essas questões, o deputado, a deputada, o parlamentar, a parlamentar, que realmente nós precisamos? Qual é o grande desafio hoje, pensando agora, inclusive, em 2018, qual é o nosso grande desafio na relação da sociedade com a Câmara Legislativa e com seus representantes? Olá, pessoal, boa tarde. Difícil falar depois dessa galera aqui, boa, né? Mas, vamos lá. Primeiro eu vou pegar as perguntas originais, depois eu entro nas suas novas, Leandro. O que um deputado distrital faz hoje? Está aqui o presidente da Câmara. Você quer falar? Certo, mas então eu vou dar a experiência do que eu vi, o que os deputados distritais fazem. Eles chantageiam o governo, eles pedem cargos e eles cuidam da sua reeleição. Oi? Isso, então, o que deputado distrital hoje faz é isso. Alguma novidade? É isso. O que ele deveria fazer? Talvez essa seja a pergunta. Porque hoje é o que tem. É o que todos nós elegemos. É o que a gente fez com a cidade. E aí a gente pensa, não, mas pô, é assim, a política é assim. Não, não é assim. Não precisaria ser assim. Quais são as 3 funções clássicas, né, do Poder Legislativo? O deputado em geral. E isso que eu falei do Legislativo de Brasília vale para Alagoas, Mato Grosso, infelizmente. O que deveria fazer? Legislar, né, que foi a função que o Guilherme colocou. E aí o que a galera faz? Faz data comemorativa. O que significa fazer data comemorativa? É cuidar da reeleição. Porque você faz o dia do síndico, foi isso que você falou? Dia do síndico? Porque você quer os votos dos síndicos. Você faz o dia do plantador de uva, porque você quer o voto do plantador de uva. E assim por diante. Dia do fisioterapeuta, dia do... Como é que é? Pois é. Então, legislar seria uma. Só que o pessoal não está legislando porque o Executivo legisla. O Executivo foi lá e se apropriou dessa função do Legislativo. Eu acho que são 70% das leis que são aprovadas na CLDF são de origem no Executivo, que tem legitimidade para propor lei. A segunda função seria fiscalizar. E aí a gente tem tanto as comissões, quanto CPIs, quanto o Tribunal de Contas, tanto da União, quanto dos estados, dos municípios. Os tribunais de contas são, o do Rio de Janeiro, de 7 conselheiros, 5 estão presos, ou foram presos. Essa porcentagem, ela não seria uma surpresa em nenhum outro lugar do Brasil, tá? Então, quando eu ainda estava no governo, chegou uma reclamação lá que o governo estava pagando muito pouco num contrato. Eu falei, mas como um tribunal de contas deveria fazer o contrário? Deveria cuidar da eficiência e da eficácia do recurso público. Não.
filho de conselheiro, sobrinho de conselheiro, parente de conselheiro, amigo de conselheiro, irmão de conselheiro, empregado no governo, diz alguma coisa, certo? Então, fiscalizar, não fiscaliza. E por que não fiscaliza? E aí a gente entra na terceira função. Qual é a terceira função? E, para mim, a mais importante, vocês vão lembrar do que eu falei hoje de manhã. É cuidar do orçamento. É dizer onde vai ser aplicado o dinheiro público. Aí você vai falar, então tem a emenda, porque o deputado vai lá e bota a emenda para dizer onde vai ser aplicado. Não. A emenda é o puxadinho do orçamento. O orçamento é a lei orçamentária, que você diz num ano o que vai ser gasto no ano seguinte. Eu classifico a emenda mais ou menos assim, você tem uma família lá e você tem um cunhado. Você tem uma família que cuida lá, paga escola, água, luz e tal, e você tem um cunhado que pode, o salário da família é 10 mil reais por mês, e o cunhado tem o direito de dizer para a família onde vai colocar 500 reais. Imagina, você está ali, maior dificuldade para pagar as contas, chega o seu cunhado, o senhor Valdir, é o seguinte, bicho, esses 500 reais aí eu queria comprar um ingresso para o show do U2 em São Paulo. Você fala, não, mas, pô, bicho, estou pagando aqui as contas, salário da secretária do lar, tal, a escola dos meninos, plano de saúde. Não, mas eu tenho direito. A minha emenda. Show do U2 agora. É isso que é a emenda. E por que a emenda, eu contando assim, fica claro para vocês que é muito estranho. Mas por que a emenda é estranha? Porque a principal função do Legislativo é aprovar o orçamento que o Executivo vai executar. Se o Parlamento começa a executar, e aí é uma espécie de vingança com o Executivo que roubou a sua função de legislar lá, se o Parlamento começa a executar, como é que ele vai executar a função de fiscalizar? O Parlamento diz, coloca emenda em administração regional, em secretaria. Funcionalmente, qual é a legitimidade que o parlamentar tem de olhar para o Executivo e fiscalizar o Executivo, a execução do orçamento, se o parlamentar participa da execução do orçamento? Ou seja, o Instituto da Emenda, funcionalmente, conceitualmente, desvirtua toda a República. Ele bagunça todas essas funções do Legislativo, ele bagunça. Porque o Legislativo começa a executar recursos, então já começa a prejudicar a função de fiscalizar, não é? E o Legislativo começa a ficar na mão do Executivo, porque senão não solta emenda. E para que serve emenda? Para reeleição. Acabou. A emenda é o curral moderno. É onde eu vou lá, eu sou aqui, tenho o meu gabinete aqui, vou lá, pavimento 1 quilômetro de estrada, e toda aquela galera lá, não, foi o deputado X que fez. O deputado X não tem que pavimentar, ele tem que lutar no ano anterior para dizer, pavimentar aquela área é uma das prioridades. Coletivamente, porque aí outro vai falar assim, não, mas tem uma outra prioridade, quer fazer tal coisa. E coletivamente, os deputados chegarem até a decisão coletiva de onde vai ser aplicado o orçamento. Então, os emendeiros, no Distrito Federal a gente tem uma profissão específica aí, que é um emendeiro. Ele pega a emenda do gabinete, distribui ali para as festas locais e tome-lhe voto, tome-lhe reeleição. É isso que está sendo feito. É exatamente isso que está sendo feito. E aí, como o Guilherme falou, não estão sendo produzidas leis, não está sendo dada representatividade para a população. Como é que a gente resolve isso? Publicidade. Publicidade.
Nós, sociedade, decidimos que publicidade da Câmara Legislativa é uma prioridade da sociedade? Não. Outro dia eu fui visitar um amigo numa kitnet lá no final da Asa Norte. Kitnet. Subi no elevador, pá! Elevador de um predinho de kitnet, 3 andares. Está lá. CLDF, vive por você. CLDF e você, tudo a ver. Mas como é que pode? Então, o orçamento, o legislador lá atrás, o constitucional, ele sabia que o principal elemento da política é o orçamento. E ele deu na mão do legislativo, o orçamento falou, legislativo, na verdade é o executivo que vai executar, é o executivo que vai nomear o secretário, o ministro e tal, mas quem vai definir quais são as prioridades sociais no uso do orçamento público é você, legislativo. Ele deu isso para o legislativo. O que o legislativo faz com isso? Eu não sei se vocês já acompanharam discussão de lei orçamentária. É mó esculacho, vai indo. Aí o que acontece? Tem 2 ou 3 deputados que entendem de orçamento, eles sempre cuidam, eles são sempre o relator da lei orçamentária, porque os outros querem nem saber, porque os outros estão interessados na emenda. Os outros estão interessados lá depois discutir com o governador e enfiar a faca no governador ou no presidente da República, que seja. Infelizmente, eu não falo isso com nenhuma alegria, não. Não sou mais candidato, então não me importa também se alguém gosta, se alguém não gosta. Infelizmente, os nossos parlamentos usam os seus mandatos para fazer com que aqueles grupos que eles representam abocanhem a maior parte do orçamento. Seja por via da lei orçamentária, o que é mais difícil, porque muitos recursos já estão definidos, né? Muitos recursos são obrigatórios, mas via emenda. Enquanto tiver emenda, esqueçam a fiscalização e esqueçam uma discussão séria sobre a lei orçamentária no ano anterior, porque ninguém não está nem aí. Já é 20% com educação, 13% com saúde, não sei o quê. Esse cara, não, isso aí já está fechado. Depois a gente cuida da emenda. 18 milhões de emenda. 18 milhões de emenda garantem uma reeleição. Até uma brincadeira lá que eu ouvia, eu ficava estarrecido, mas se as pessoas brincam com isso é porque é verdade. Lá no Buriti se falava, mas esses deputados são burros, hein, bicho? É só pegar essas emendas, cara, eu solto tudo, eles são reeleitos. Mas além da emenda, o cara quer cargo também. O cara quer administração regional, o cara quer secretaria. O que é renovação nisso? O que seria renovação nesse sentido? Uns dizem que renovação é matar todo mundo, fechar tudo, fecha a Câmara Federal, fecha a Câmara Legislativa. Isso é renovação. Vejam só a volta que eu vou dar. O cara que opta pela criminalidade, o cara da periferia que fala, vou roubar. Vou roubar, bicho. E se tiver que matar, vou matar. Latrocínio. Esse cara, ele faz a mesma opção que o cara da direita conservadora, que fala, não, tem que matar, tem que acabar com esse Congresso. Está circulando aí, eu vi faz um tempo, mas acho que quando começarem as campanhas eleitorais, vai circular muito um vídeo do Bolsonaro, dizendo que tinha que matar, se ele fosse presidente, ele matava toda a Câmara. Qual a diferença dessa opção para o cara que opta pela criminalidade? Ele fala, não, esse sistema está falido, eu vou matar, vou roubar e já estou perdido mesmo. Não é essa renovação que eu acho que é a correta. Porque essa renovação vai para o extremo e não é isso. Não é isso, porque mesmo na matança, alguém vai matar e alguém vai morrer. E aí você fica torcendo, isso é o problema da sociedade violenta, né? Violenta, não estou falando nem da violência do Brasil aqui, mas sociedades violentas como Ruanda, Cidade do México. É porque você vai para o tudo ou nada. E o tudo ou nada é uma vida ruim, mesmo para quem tem tudo. Tráfico no Rio é assim. Quem é rei do tráfico tem uma vida de rei mesmo.
só que pode acabar amanhã. O que a gente quer como sociedade? A gente quer uma sociedade sustentável. Do modo como os nossos legislativos estão funcionando, você dá força para alguém que fale, esse sistema não funciona, vamos acabar com isso. Seja indo para a criminalidade comum, seja partindo para a opção autoritária. Qual é a proposta de renovação que está na mesa? Qual a proposta de renovação que seria possível? Pensando as funções do legislativo, mas pensando o orçamento. Primeira coisa é acabar com a emenda. Quem trabalha em gabinete já faz assim. Minha emenda. Porque tem gente que se especializou em emenda. Minha emenda, minha emenda, minha emenda, minha emenda. Primeira coisa é acabar com a emenda. Segunda coisa é tornar a tramitação do projeto de 2 minutos mais ou menos. Projeto de lei orçamentária mais séria. Entrou, não entrou. E se entrou, tem que executar. Porque também tem outra pegadinha do executivo, isso mais no federal. Entrou, o governo vai lá e contingencia. Fala, entrou, mas era brincadeira. Está no orçamento, mas era brincadeira, não vou cumprir não. Tudo isso, e isso é uma falta de credibilidade geral. Nós nos acostumamos, isso é uma coisa que não me entrou quando eu estava no governo, não vai me entrar nunca. Nós nos acostumamos a ouvir as pessoas falando A, e a pessoa vai lá e faz B, e você fala, não, mas tudo bem, é política. É política o quê, rapaz? Se alguém faz isso com você, na sua vida pessoal, você leva numa boa? O cara falou que ia fazer A, aí chega lá e faz B. Ué, mas falou A? Não, mas é política. Política não é um waiver para mentir. Não é um waiver para prometer uma coisa e fazer outra. Né? Então, no campo orçamentário, as minhas 2 sugestões são: acaba com emenda. Eu duvido que passe. É como se eu falasse aqui, acaba com o seu leitinho das crianças. Duvido que passe, porque 90% dos deputados se reelegem em função de emenda. E se vocês querem renovação, acabar com emenda é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Porque se o deputado não for um imbecil, ele se reelege com emenda. E aí não tem renovação, não. Esquece a renovação. Esquece a renovação. E segundo, dá prioridade e a importância devida à tramitação da lei orçamentária. Sem isso, pode esquecer. Não fiscaliza, não legisla, não faz nada de importante. É isso, obrigado. Bom, pessoal, tal como fizemos na anterior, a gente vai fechar aqui com 3 perguntinhas por causa do tempo, mas agora vai ser legal, né? Fica ali, por favor. Mas vejam bem, eu queria só destacar um ponto aqui que o Menilo colocou antes, que nós não podemos também desperdiçar, jogar fora coisas positivas, né? Há críticas, muitas, é fato, precisamos deixar de ser a Câmara mais cara do Brasil. Isso é imoral, isso é uma corrupção por si só. Precisamos que esta casa seja mais participativa enquanto não acabamos com as emendas, então que pelo menos elas sejam construídas não com trocas de favores, mas com o verdadeiro desejo da sociedade. E aproveitar também as boas coisas, né? A Larissa está aqui, o Lab Inova, ele é uma boa experiência aqui dentro da Câmara Legislativa, desenvolvendo as tecnologias de controle, transparência e fiscalização, entre tantas outras. Então, vamos lá, vamos fazer o bloco e nós voltamos aqui para os nossos convidados. Boa tarde, eu sou Paulo Machado, eu sou do PDT-DF, eu queria pedir mais alguns segundinhos dentro da minha fala, porque eu queria fazer uma observação, pode ser? É porque, assim, porque se a gente abre para um, a gente vai ter que abrir para todo mundo. Que vocês viram alguns companheiros aqui passando o horário da fala deles, superando o limite, a mim não foi dado, então não teve sistema de contrapeso e peso na minha fala. Tudo bem, depois eu cobro isso. Então, eu queria falar sobre a Câmara Legislativa, fazer uma observação.
apesar de todos os problemas que tem nessa casa, apesar de todos os problemas, nós tivemos um presidente, ele está aqui presente, eu falo na cara dele, ele conseguiu levar a Câmara Legislativa para dentro da Satélites e debater cara a cara conosco. Eu estava em Taguatinga, eu quebrei o pau na cara da Celina, falei o que tinha de falar, falei para todo mundo, eu tive a oportunidade de falar isso, apesar de todos os problemas que tem aqui. Queiram vocês gostarem ou não, entendeu? Outro ponto que eu queria levantar, com relação a essa situação, dizer para vocês o seguinte, eu estou pouco me lixando, apesar de todos os problemas, Merilo, você é um grande advogado, nós temos um problema muito sério que é o QDD, o quadro de distribuição direta do orçamento do DF. Como é que a gente faz, e já entra a questão do Rômulo, do orçamento, como é que a gente faz dentro dessa casa para resolver o problema do QDD, para que esse orçamento chegue dentro das Satélites e que a população tenha acesso direto ao que está sendo elaborado em termos de orçamento. Isso, a gente tem que cobrar dos deputados, como diz Ciro Gomes, a democracia não é um sistema de concessão, é um sistema de conquista. Conquistem e vocês vão merecer essa delícia de maravilha que é a democracia. Muito obrigado. Só um minutinho. Eu vou intervir aqui, pessoal, porque é o seguinte, a gente não pode falar de renovação política e adotar métodos velhos de uma comunicação violenta. Então, eu peço, por gentileza, que nós sejamos respeitosos, tanto quem está com a palavra, como também quem está ouvindo, para que a gente tenha um ambiente saudável de diálogo. Nós vamos abrir a palavra aqui para o deputado Joey Vale também, que gentilmente nos ajudou nesse processo. Ele vai abrir aqui a fala. Então, eu pediria respeito aos que estão aqui falando. E, por gentileza, meu amigo, vamos seguir. Joey, inclusive, sente-se aqui conosco. Venha. Está falhando? Use este aqui, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Bom, meu nome é Carlos Fernando, sou advogado. Tá? Inicialmente, tá, eu gostaria só de falar o seguinte, rapidamente, se houve, a partir do momento que a pessoa assume um cargo e ela toma conhecimento de alguma ilegalidade, e aí eu falo até desses pedidos espúrios, e não toma nenhuma providência, ela está... A bateria está... Então, ela comete o crime de prevaricação. Então, a pessoa, a partir do momento, depois que saiu do cargo, vira aqui e fala, pediam, aconteciam, e não tomou nenhuma atitude. Quando do cargo, comete-se o crime de prevaricação no mínimo. E eu acho que a gente tem que realmente começar a mudar as práticas a partir desse momento. Tá? Então, a partir do momento que o deputado chega lá e pede cargo, pede isso, e a pessoa se cala e é conivente, prevaricou. Eu sinto muito essa questão. Bom, então nós temos, em relação ao sistema de freios e contrapesos de Montesquieu, e eu gostaria, tá, doutor Rômulo, falar, dentro desse parâmetro, o senhor acredita que o Executivo tem a legitimidade para decidir onde o orçamento público é aplicado isoladamente, é só o Poder Executivo que pode, ou nesse mesmo sistema de freios e contrapeso, que é o sistema que a gente tem adotado no país, os três poderes eles têm que ser harmônicos e independentes entre si. Tá? Então, às vezes, quando o Legislativo ele atua também nessa função, mandando emendas, fazendo e participando do orçamento, não seria uma forma dele estar participando através dos sistemas de pesos e contrapesos? É esse o questionamento que eu gostaria de fazer. Vamos mais uma? Sobe aqui, por favor. Até aqui o senhor nos ajudou, né? Finalmente eu consegui falar. Boa tarde para todos aqui, tá bom? Bom, mãe. Boa tarde para vocês, boa tarde aos participantes, aos organizadores e aos participantes, pré-candidatos e observadores. Eu
tive um problema muito profundo com a tua fala, Rômulo, mas é uma crítica que eu acho que, quando é debatida, ela pode ser construída de uma forma sólida e para melhorar a situação da moralidade na política no uso de emendas parlamentares. Na minha avaliação, acho assim, eu sou um crítico às emendas também. Fico indignado quando um deputado, um vereador, pega recurso público para aplicar em festejos, coisas que não colaboram nem com a sanidade do orçamento, nem para a verdadeira capacidade que tem o parlamentar. Porém, essa influência que o legislativo tem no uso da emenda parlamentar é uma forma que eu encontro muito positiva na República e na democracia, do ator que está mais próximo da sociedade poder ditar onde vai ser aplicado o orçamento público. Se um prefeito de uma cidade vem a Brasília conversar com o parlamentar para investir 15 milhões, 1 milhão para a construção de escola pública, isso é muito saudável, porque é a prova que o Executivo Nacional, o Executivo Estadual e o Executivo Municipal não deu a devida atenção. Por isso que está sendo usado o orçamento. Dito isto, eu acredito que a tua crítica, ela não acerta no ponto cego da discussão sobre a emenda. Porque o problema das emendas que são destinadas a festejos não são necessariamente a própria emenda. É o controle social dessa emenda. A sociedade precisa saber onde está sendo aplicada e fazer o devido controle. Querer acabar com a emenda é querer acabar com a democracia e com o tamanho não com a democracia, mas acabar com a emenda é acabar com aquela cidadezinha no Ceará que o presidente da República não vai, que nem o governador pisa, a não ser para pedir voto, de conseguir criar uma creche, uma escola pública. E eu acho que essas emendas precisam ser valorizadas. Então, a minha proposta é muito nesse sentido, de dialogar não com a eliminação da emenda, mas sim com o controle público que a sociedade organizadamente pode e deve fazer. Muito obrigado pela colaboração e boa tarde para vocês. A gente se comprometido a fazer 3, é porque o professor ali está muito tempo também querendo perguntar. Eu vou, gentilmente, então, pedir que você faça a 4ª pergunta, e aí sim a gente amarra, tudo bem? É porque, principalmente para quem não teve ainda o direito de fala, para a gente democratizar, senão a gente amplia muito. 2 tempos. Calma aí. Sim. Não é... Deixa a galera falar, né? Boa tarde a todos, meu nome é Edmar. Para você lá, Guilherme, eu queria perguntar o que você acha a respeito... Deixa eu ver. O que você acha a respeito de tantas moções, de tantas sessões, como você já falou, no caso... A gente percebe que as pessoas aqui, há um clima tenso sobre a participação, como se fosse um clima de disputa. Por que as pessoas disputam? Porque não tem nesse momento foi me dado o poder. E esse poder não é dado para as pessoas. Então, elas disputam para poder falar. Esse auditório aqui, andando da mesma forma que você... e pesquisando da mesma forma que você, percebi que ele funciona 80% a 70% do seu potencial. Se a gente tivesse ele aberto para debates como esse, não ficaria tão disputado para fazer. Se essa participação fosse realmente efetiva. Não custa nada fazer ele funcionar, só precisa de vontade. Entendeu? Para o senhor agora. Para o senhor. Edmar. Eficácia, eficiência... efetividade ética, 12 parlamentares, eu conseguiria fazer isso? É a pergunta para o senhor. Com 12 deputados, eu conseguiria fazer o que eu faço com 24? Para você. Se a gente tivesse políticos estadistas e não territorialistas, não defendendo ou a bancada rural, ou a bancada dos médicos, ou a bancada disso ou aquilo. Um estadista, eu não preciso ser, eu sou de Ceilândia, mas eu posso cuidar de toda essa cidade, porque eu tenho vontade de ouvir e entender
quais são os anseios. Um estadista, ele tem a capacidade de resolver problemas. Se eu tenho a capacidade de resolver problemas, então eu não preciso ser do plano piloto para resolver problemas do plano piloto. Eu não preciso ir ser Santa Maria para resolver do plano Santa Maria. Eu acho que é isso. Boa tarde, meu nome é Gugel. E eu achei interessante o que o nosso amigo ali falou, que ele falou que é um bebê de 28 anos que está aprendendo a engatinhar. É um retardado mental. Ou então nasceu sem cérebro. Porque com 28 anos não deu resultado ainda, então a coisa está pegando. Tem alguma coisa errada. Outra coisa, esse carnaval que fazem em torno dessa brincadeira de ir para a cidade, a Câmara em movimento. Que movimento? O movimento que ela tem que fazer é aqui dentro. E não lá, para tirar fotografia com o eleitor, abraçar o eleitor e não fazer nada. Porque eu quero uma coisa que foi tirada dessas audiências. Uma só. O presidente está aqui e vai me responder. Entendeu? Concordo plenamente com o que o Rômulo falou. Não gostar dele é direito de todos. E não gostar de mim também, eu até agradeço. Entendeu? Eu até agradeço. Porque eu não preciso, eu não sou como é que se diz, candidato a Miss Simpatia. Entendeu? E fiquei admirado também com a fala do rapaz, porque eu e a Osa, a gente estávamos conversando a respeito disso, falando que ele era muito novo, talvez não entendesse. Mas foi um dos que deu as melhores explicações. Entendeu? Depois de você, porque a do senhor foi sofrível. Leva a mal não, meu irmão, mas é brincadeira. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou pedir para os nossos 3 convidados guardarem aí as respostas, porque antes eu quero passar a palavra aqui para o deputado Joey Vale. Porque eu acho que é importante, né, já que a gente está problematizando a casa, e o senhor como representante da casa e presidente da CL, eu acho que é interessante para a gente poder fazer um debate saudável e plural dentro dessas questões que estão sendo levantadas. Isso. Não, primeiro, muito legal ter as pessoas que querem vir para esta casa num processo de formação nesse trabalho. Então, fico muito feliz de receber todos vocês aqui. E eu acho que renovar é isso, participar mesmo, vir aqui para dentro. Essa casa, ela dá vez e voz para todo mundo, com todas as críticas, tá? Com todas as críticas. É uma casa colegiada. Nós tivemos, na última eleição, uma renovação de 50%. Então, 12 deputados novos na casa. Eleitos. Eu digo que o problema, então, é mais profundo, é mais embaixo. Tá? Não é simples de resolver. Se fosse simples, já estava resolvido. Eu estou levantando todos os custos dessa casa e quanto custa a lei. Só tem um problema, quantas leis inconstitucionais, essa questão do orçamento, né, como é que é. A média de execução de emenda de deputados é 4.700.000, que é a maior média que foi alcançada neste governo, emendas de deputados. Então, apesar de 3% da receita corrente líquida ser o que coloca-se na lei orgânica, e dá 18 milhões, a média é de 4.700.000. Então, 24 vezes 4.700, numa conta rústica, 100 e poucos milhões, num orçamento de 38 bilhões. Então, essas emendas, elas, a gente precisa aprofundar um pouco mais na discussão, no sentido de que papel que elas cumprem. Eu participei do processo de cassação de um deputado por causa de uma emenda parlamentar. Como foi feito? E eu quero dizer para vocês que tem avançado muito. São pequenos avanços, quase imperceptíveis, mas se vocês virem da legislatura passada para essa, já avançou bastante. Nós já recebemos um Lab Nova, Observatório Social, umas 2 ou 3 vezes, não é isso? Depois de uma reunião onde a gente vocês nos ajudaram e passaram uma série de itens para que a gente possa avançar no processo da transparência. A gente está fazendo esse trabalho. Vamos lançar a nossa plataforma de dados abertos agora, os dados que temos para abrir. Infelizmente, não temos sistemas para todas as coisas, mas estamos lançando. É um avanço. Assinamos o convênio com a Câmara Federal e com o Senado e conseguimos colocar à disposição agora a plataforma
do Interleges, e isso nós vamos ser piloto no processo da e-democracia, vamos implantar o processo de e-democracia na Câmara, e a partir de fevereiro todos os legislativos do país vão estar com isso à disposição. Então, o Wikileges, todos os processos das audiências públicas interativas. Nós implantamos a TV Câmara, então todas as nossas audiências são agora ao vivo. Então, processo, e conseguimos também agora, finalmente. Aliás, de 10 anos atrás, custava 3 milhões de reais, e nós fechamos ela, uma TV, que é uma questão de transparência, por 700 mil reais por ano. Então, é possível você ir diminuindo custos. Essa coisa da Câmara em movimento, eu concordo, viu, Gugel, que você ir lá e fazer festa é ruim. Mas a Câmara Legislativa, por isso chama-se Câmara Legislativa, e as pessoas que estão querendo vir para cá têm que entender isso, é uma Câmara única no país, porque ela une aqui. Nós não temos vereadores, porque não temos municípios, mas somos um município e somos um Estado. É o Distrito Federal. Então, na Constituição sempre fala Estados e Distrito Federal. Então, nós temos uma questão muito própria. E aqui, os deputados atuam muito próximo das pessoas, então são muito a função do vereador mesmo, é verdade. Pessoa muito próxima. Quando você vai para um estado como Minas Gerais e faz um deputado estadual, que está lá na capital, em Belo Horizonte, o contato do morador, do cidadão, lá da cidade do interior, é com o vereador dele, que tem o contato com o deputado, né? Aqui nós temos contato o tempo inteiro, direto com o cidadão. Então, a gente precisa ver como é que acomoda isso, né? Essa é uma lógica importante da gente trabalhar. Então, a Câmara em Movimento fez um movimento de ir antes às cidades, se reunir com as lideranças, então, passou uma manhã inteira lá. A Escola do Legislativo, que está patrocinando esse processo aqui, né, de renovação, vai com a gente. E lá a gente explica para o cidadão qual é o papel da Câmara e qual é o papel de um deputado. Porque as pessoas, em geral, não conhecem, não sabem, né? Como elas têm o contato direto, e quando o governo não faz o contato direto, e nós temos o problema do administrador aqui que não tem condição de dar essas respostas, quando o governo não faz o contato direto, a Câmara é o contato direto com o cidadão. Então, a gente vai, nesse movimento que a gente está fazendo agora, reúne com a comunidade, com as lideranças, e depois elege as prioridades da localidade. Elege mesmo, numa metodologia, a Larissa Barros participa, a Escola do Legislativo participa, a gente montou e escreveu uma metodologia, né? E agora estamos institucionalizando na casa, para ser assim para todas as... não ficar só um gestor que faz e o outro não faz. Eleitas essas prioridades do território, né, por região administrativa, nós trazemos aqui, internalizamos na Câmara e distribuímos para os deputados, que muitos aqui são regionais. E muitos que estão nesse auditório, que vão se candidatar, tem uma região onde eles moram, que tem falado nas regiões, não tem um deputado de tal lugar, eu vou ser o deputado de tal lugar. Ou eu vou ser o deputado de tal categoria. Porque ninguém representa vocês na Câmara Legislativa. Essa é uma realidade nossa. Então, nós fazemos isso, e alguns deputados que são daquele território se dedicam mais àquelas demandas. Nós instalamos a Câmara no local, 30 dias depois, mais ou menos, debatemos naquele momento. Aí, como a população, em geral, apesar de nós vamos receber esse ano, no total, 100 mil pessoas aqui na Câmara, né, no movimento que nós fizemos. No total, no ano todo, 100 mil pessoas vão ter passado pela Câmara. Mas como a população, em geral, não vem, elas vão lá. Todo mundo vai lá, falar com o deputado, xingar o deputado, tirar a camisa, e aí a gente ouve. Mas debate as 10 prioridades. Terminado isso, nós trazemos para a Câmara e mediamos isso com o Executivo. Durante 6 meses. Terminamos agora o da estrutural. Foram 7 reuniões na Câmara Legislativa com as lideranças, após a Câmara, e os resultados estão escritos e entregues. Um exemplo, quadra 12, nós estamos mudando a poligonal. Tem 30 anos que a dona Maria estava querendo isso, e através de uma ação, porque foi uma prioridade eleita na oficina, lá na estrutural,
e discutido aqui, debatido com a SEGET, com o IBRAM e com a CODAB, nós estamos conseguindo resolver aquele problema da quadra 12, que era um problema que ela trouxe e que foi eleito por todo mundo. Como isso, está escrito e publicado a questão do coisa. Mas agora, próxima semana, terça-feira, entra no ar o site do Câmara de Movimento com 90 demandas que foram trabalhadas, que estão em acompanhamento e estão se resolvendo. Vicente Pires é o que está agora nesse processo com muita atuação, muito formato, na questão com TerraCap. Bom, de qualquer forma, eu estou aqui colocando, porque o Gugel perguntou e falou, vocês fazem a Câmara de Movimento, tira foto com os eleitores e não tem nenhum resultado. Não, tem. A gente está tentando, não é fácil, viu, gente? É uma casa colegiada, vocês têm razão, um monte de coisa. É legal vocês estarem aqui discutindo com a gente. Gostaria muito que vocês conhecessem o Lab Nova, que é uma inovação que nós trabalhamos e construímos. Estamos conversando com o Observatório Social, estamos conversando com todo mundo. A questão do orçamento, ele não é uma peça simples. Não é uma peça simples. Eu acho que o orçamento participativo foi uma perda que se teve porque se fez e não executou. Se fez a metodologia do orçamento participativo, levou a esperança para as pessoas que achavam que podiam participar e depois não se executou. Aí matou a esperança. Nós precisamos fazer planejamento participativo. Precisamos participar todos nós desse processo. Vim aqui para dentro. O Edmar está aqui, vem. Esse auditório está tendo evento o tempo inteiro. Acabamos de fazer o Brasília Mais TI aqui dentro. Trouxemos todo o setor produtivo para discutir, vamos sair daqui com a política distrital de TI. Trabalhamos a emenda à lei orgânica na questão da inovação. Temos 9.000 leis já aprovadas nessa casa, 8% delas inconstitucionais. Não totalmente, às vezes um artigo ou outro inconstitucional. Mas aí eu quero dizer para vocês, eu ouvi uma entrevista, e vou encerrar, viu, Melilo, só fazendo essa colocação, que 90% das leis aprovadas na Câmara Legislativa são inconstitucionais. Não dá 90%, são 8%. Esse é o número. Né? Ah, mas um monte é título de cidadão honorário. É verdade. É verdade. E eu era o cara... Quando eu entrei na presidência, a primeira coisa que eu fiz, eu marquei com o Bessa, o procurador-geral, e fui com o meu presidente da CCJ para dizer, a gente não quer passar nenhuma lei inconstitucional. Nenhuma. Mas, quando voltamos aqui, o meu procurador me procurou e falou, Joia, a nossa estatística, nós derrubamos 30% das ADINs. Portanto, de cada 10 leis consideradas inconstitucionais que tem um ADIM, eu derrubo 3. Então, ela não era inconstitucional. Se eu derrubei na justiça e ela passou a ser uma lei constitucional, ela não era inconstitucional. Havia uma dúvida. Muito bem. Para além de fiscalizar, a gente representa. Tem o tripé da representação. Porque eu também faço o papel de ter o contato direto com a população. Os segmentos organizados em Brasília são muito fortes. E é da democracia representativa, é legítimo da democracia representativa. Eles vão ao executivo e pedem, demandam do executivo. O executivo fala, não, eu não vou fazer porque afeta meu problema aqui, não dá para fazer. Lógico, eles vão buscar os representantes deles e eles vêm para cá. O deputado fala, eu faço a lei. Porque 98% das inconstitucionalidades das leis, dos 8% das leis inconstitucionais, são por vício de iniciativa. Quer dizer o seguinte, quer dizer o quê? O executivo deveria fazer a lei, que é prerrogativa dele, e ele não faz. Aí o deputado faz, porque a população pede. Ele faz a lei. A lei é considerada inconstitucional, porque passa nas comissões aqui, antes de ir para o plenário, passa em 2 ou 3 comissões. Nesse momento, a gente tem um crivo, aquilo que é gritante inconstitucional, ela fica travada na comissão. O que tem dúvida passa, vai para plenário. E os deputados votam e atendem à demanda da população. Quando vocês se transformarem em deputados, que vocês estão pedindo voto, vocês estão se colocando à disposição, vocês vão passar por isso aqui. O pedido dos seus eleitores, dos cidadãos. Feito isso, o Ministério Público ou a Procuradoria entram com a ADIM. E a Procuradoria da Casa aqui defende a ADIM. Vai para a defesa, entra com os argumentos, e a Justiça decide. Ora, decisão discricionária do gestor. Se 30% das ADINs eu derrubo, e se uma dessas leis salvar uma vida, quanto vale isso?
Quanto vale? Valeu a pena. Porque o custo está instalado. Se eu fizer uma sessão, e essa sessão for produtiva de 6, 8 horas, ou se eu fizer essa sessão e não tiver nenhuma votação, ela tem um custo de R$25 mil. Bom, mas é caro. Mas eu tenho um Tribunal de Justiça que tem de 100, para cada 100 leis, 100 crimes, só 10 estão resolvidos. É 10% a resolutividade hoje da Justiça brasileira. E ela é bem cara. Ela tem um custo muito alto. E eu não estou aqui justificando que a gente tem que ter a Câmara mais cara, até porque, dependendo da referência, nós somos a 8ª. Saiu agora na Folha de São Paulo, feito por um pesquisador aqui da Universidade de Brasília. Temos 20 mais caras do que nós, em termos de lei, custo de lei. Custo de lei. Agora, 2 semanas, Folha de São Paulo, nós somos a 8ª do país. Né? Temos 27, então tem 19 mais caras do que a gente. Custo de lei, que é uma coisa questionável. Então, a lei mais cara do Brasil, a 27ª, né? Está lá, mas como assim? Pega o orçamento geral, o orçamento dessa cara é 524 milhões, a gente executa 390, 400 e divide pelo número de leis. Aí você tem o preço, porque você tem que ter metodologia. Até essa metodologia de custo nós temos que debater e discutir. É o que nós estamos fazendo agora, buscando os números, organizando esse processo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós, primeiro, eu pessoalmente, como parlamentar, pessoalmente, não faço essas práticas, muitas dessas práticas que foram colocadas aqui. E o problema que a gente tem, já coloco para a senhora, tá bom? Primeiro é respeitar as pessoas. Né? Eu respeito todo mundo, ouço todo mundo, não tenho problema, não tenho essas práticas. Logicamente, a casa é uma casa colegiada. E nós estamos buscando trabalhar e melhorar o processo. Né? Eu vou lançar os dados agora, até para o observatório. Próxima semana nós estamos lançando todos os nossos dados. Número, porque está aí. E não tinha, assim, a necessidade de levantar números. Nós temos uma lei muito famosa, que foi feita nessa casa, a primeira, e foi considerada inconstitucional. E depois ela virou lei nacional, que é a lei do cinto de segurança. Já encerro. A lei do cinto de segurança. Quando ela foi feita aqui, a primeira vez. Foi um deputado que fez, logicamente, legislando sobre legislação federal e constitucional. Mas ela ficou um tempinho valendo. Quantas vidas ela salvou? E depois, ela foi tão interessante que ela virou nacional. E aí tem nota legal, aí tem uma série de outros exemplos que a gente vê aí. Então, essa é a lógica. E a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Agora, o debate, eu estou me preparando com números. Números claros. Quais as leis? E eu vou dar um exemplo. 80% são leis do Executivo. Sim, perfeito. É verdade. Porque essas leis que o Executivo coloca para cá, vou citar uma aqui. A lei nossa da Previdência, o IPREV, aqui. Foi debatida aqui dentro. Tá? E aí teve setor produtivo a favor, servidor contra, que é a democracia, é a busca do consenso, é a busca da conciliação. Tá? E aí passou a lei aqui. Eu tive ontem uma reunião com o diretor do IPREV aqui na Câmara. O fundo está com 52 bilhões. Tinha 5. Tem 52 agora. Mas nós ainda temos um déficit de 253 bi. Olhe bem. Olhe bem. Esses números não parecem muita coisa, né? Porque o que é 253 bilhões? Eu vou me aposentar, sou servidor público, não quero. A outra, Instituto Hospital de Base. Fizemos uma discussão de 4 meses. Gestão da saúde pública. Foi muito emendado o projeto, muito emendado. Ontem eu me reuni com o promotor
da ProSUS, com o secretário de Saúde, etc., que a gente está fazendo esses ciclos de debate aqui dentro da Câmara, fiscalizando, para ver como é que está a lei pós-lei. Então, eu gostaria muito de vocês conhecerem um pouco mais, até que quem está querendo vir para esta casa, para melhorar ela. Para vir e melhorar. Isso, você está fazendo isso, você já está ajudando. Aqui, você vindo, conversando com a gente, dando as ideias que você tem dado, a gente ouve e eu tenho tentado buscar e colocar em prática, sabe? Então, acho que você está ajudando. Você é um cidadão presente nessa casa. Com crítica, sem crítica, às vezes você sai chateado porque não é atendido, mas você está ajudando, cara. Vocês estão ajudando. Vindo aqui, participando. Vendo o Lab Nova, participa das nossas audiências interativas, mete o cacete, fale o que vocês acharem, porque aqui é o lugar de falar mesmo. Tá certo? Agora, tentando respeitar a democracia. Tentando respeitar. Deixa eu perguntar uma coisa. Porque pode. Eu só vou falar uma coisa assim. Quando a gente precisa buscar a política vocacionada. Então, tá certo? A gente tem que buscar. O problema é que quando a gente está vivendo esse mundo e trata todo mundo igual, mesmo os diferentes, a gente comete uma injustiça danada. E muitas vezes a gente atira no que vê e mata um monte de coisa que a gente não vê. Porque mata a esperança das pessoas. Tem um político famoso dessa cidade que fala assim: o político que quer fazer negócio, tudo ele justifica pelo dinheiro sujo que ele bota no bolso. Então, pode falar. Não tem problema. Agora, as pessoas mais corretas e mais direitas, elas começam a falar: esse negócio não dá para mim, não. Eu não faço isso, o povo está falando que eu faço. Vou embora para casa. E não tem vácuo na política. Não, eu quero lembrar a todos que a discussão está muito em volta, está muito ao redor do legislativo, e o Rômulo lembrou bem do executivo, né? Porque tem uma distância muito grande nas campanhas entre o que se fala, e eu acho que eu tenho a impressão que eu tenho que todo mundo sabe o que é o certo, a grande maioria sabe o que é o certo, mas a fala é muito distante dos atos, né? E dentro do executivo nós temos essa fraude eleitoral, né? Principalmente quando é candidato a governador, né? A presidente, em que prega um programa, emprega e as pessoas acreditam naquilo e apostam naquele sonho, trabalham de graça, né? Temos vários que trabalham de graça para eleger uma pessoa que eles acreditam, e quando chega lá, a pessoa faz tudo ao contrário, né? Eu queria falar sobre ele, por exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, nesse atual governo, tem administradores, tem administração regional que já passou 6 administradores. Isso não é improbidade administrativa? Não é? Porque como que eu vou fazer isso? Então, eu não brigo com o Rômulo, porque eu sei que ele é um dos mais que brigou lá dentro do governo, né? Mas um dos mais revoltados. Mas acontece isso, né? E desculpe a palavra, mas eu entendo quase que uma prostituição entre essa relação entre o executivo e o legislativo aqui no DF, né? Em que, na primeira semana de governo, eu posso falar, porque eu vivi, porque eu estava dentro do Buriti, em que o governo disse: eu não tenho conjuntura política para fazer, por exemplo, para colocar os administradores regionais eleitos, né? Foi ou não foi a campanha desse atual governo eleger os administradores regionais? Está acabando o governo e ele não conseguiu. Não conseguiu por uma série de motivos. Porque ele é frouxo e a Câmara não deixou. É ou não é verdade? Só tive que falar uma coisa. A gente acabou de passar uma lei da eleição. O Chico Vigilante acabou de fazer nós estamos no finalzinho do governo. Gente, olha só. Eu vou não foi a Câmara que não Desculpa, deixou. Eu estou com o controle aqui da mesa. Eu queria só organizar, respeitando, claro, todas as pessoas que estão aqui. É porque nós temos uma sequência, uma programação. O debate, ele é extenso, ele é frutífero, ele é importante. Só vou fazer a pergunta. A gente precisa, só para finalizar, porque se a gente abrir para todos de novo se colocarem, nós não findamos o processo. Então, eu peço generosamente para a gente respeitar o processo aqui. Mas, por favor, conclua e eu vou passar para os nossos convidados. Concluir. Então, a pergunta que eu faço é: quem quer se eleger
né? Está lembrando que ele vai ter que executar o que ele está prometendo, e vocês estão lembrando que nós, porque vemos candidatos aqui, talvez ao governo, né, Joey? Espero que sim, a ser governador, ao que prometer vai cumprir, porque, como disse o seu Merilo lá, estão mexendo com os sonhos das pessoas, e você aposta naquelas pessoas, assim como foi o orçamento participativo do Agnello, onde mobilizou todo o DF e não fez. Ok, obrigado. Eu vou, então, passar a palavra para os nossos convidados. Eu peço que vocês também sejam sucintos, já tenham as perguntas, né, que a gente está aqui, na verdade, agora respondendo aquelas perguntas, e já, na resposta, façam suas considerações finais. Deixa eu só fazer uma coisa, eu queria só agradecer o Léo e a Raíssa, que se desdobraram para fazer esse evento aqui, e vocês, né? A toda a organização, parabéns, obrigado demais, viu? Obrigada. Vou na sequência das falas, tá bom? É porque você tem que ir embora? Tudo bem. Desculpa aí, gente, mas realmente eu tenho que falar aqui, sair, porque eu tenho uma reunião do grupo dos adotantes lá e tem horário. Vou responder rapidamente as 3 perguntas aqui. Carlos ou Cláudio? Carlos, se você puder falar com o diretor-geral da Polícia Civil, você vai ver que do meu telefone saíram várias ligações para ele. Olha, me falaram isso, é problema seu agora, você já está ciente, investiga. Então, prevaricação, não mesmo. E nem nenhum outro crime. Aliás, eventualmente, se eu tivesse cometido crimes na minha vida pública, talvez eu já tivesse até mais poder ou eleito, alguma coisa assim. Então, fique tranquilo, prevaricação comigo não. Primeira coisa. Segunda coisa, a questão da emenda, não, Montesquieu não fala que todos os poderes têm que ter acesso à execução do orçamento. Então, a emenda, ela é um mandato de execução, é isso que é a emenda. Então, o que eu defendo é que o legislativo tem que ter o controle prévio do orçamento. Ele tem que ter o controle do planejamento do orçamento. É isso. O legislativo é o representante da população na definição da prioridade. Ponto. Quem vai executar é o executivo. Gente, eu não sou ingênuo. Eu sei que nos últimos 29 anos nós bagunçamos essa relação. Eu não estou falando que é simples. Eu estou falando que o que a gente tem é errado. E o que a gente tem cria problemas. Não adianta, se a gente acabar com a emenda agora, o legislativo está morto, porque o executivo angariou muito poder. Eu não estou falando que é uma coisa fácil. Eu estou falando que a emenda como existe hoje, ela causa uma disfunção na política e gera vários dos problemas que a gente está conhecendo agora. Vários. O legislativo na mão do executivo, o legislativo não podendo fiscalizar porque executa e assim por diante. A outra pergunta do colega que falou do Ceará. A questão é a seguinte, um estadista, e eu misturo as duas perguntas, um estadista, vamos tirar esse estadista porque dá a impressão que é um super-homem, um agente público interessado no bem público, na organização prévia, na análise prévia do orçamento, ele vai colocar as prioridades, que todo mundo diz que é prioridade e não é. Educação, saúde, segurança pública. Na análise prévia do orçamento, ele vai dizer, bicho, para instaurar ou para implementar a educação integral, a educação em tempo integral, para 100% das escolas, a gente precisa disso aqui. Então, se isso fosse feito, a escolinha lá do interior do Ceará que você falou, que o cara precisa de uma emenda para atender, estaria atendida. Em outros países funcionam. Mas sabe por que em outros países funcionam? Especialmente os europeus, porque eles passaram por uma guerra. E todos os agentes políticos europeus, quase todos, eles olham para a política e falam, se a gente não fizer direito, a gente corre o risco de ter uma guerra. E eles sabem o que foi guerra. Aqui a gente leva na beleza, porque, cara, tá aí alguém falou assim, não, mas tem que ter o controle social. O Observatório Social publicou os dados de 2016. Não aconteceu nada. Está aí, vocês sabem dos dados. Não precisa de mais de dados, vocês sabem dos dados. É festa em cima de festa. E ninguém fez, não aconteceu nada. E aí? É data comemorativa em cima de data comemorativa, e aí? Então,
A gente precisa alterar a estrutura, senão a gente não vai a lugar nenhum, não tem jeito. O que está, não tem jeito. Essa que é a verdade. E para fechar, eu digo para o Joey, eu torço para que você seja candidato a governador. Se for, tem 95% de chance de eu apoiar essa candidatura, mas eu vou te pedir uma coisa, na frente dessas pessoas que são bem qualificadas. Valorize a urgência das solicitações da população. Porque grande parte do fazer político é pegar um problema que parece que é grave, mas que dá para colocar numa roupagem menos grave e apresentar numa roupagem menos grave. Em algum momento a população vai se cansar disso e vai dizer, não mais. Respeitem políticos todos, você. Eu quando estive dentro lá do Buriti, eu era esse grilo falante de ficar enchendo o saco lá. Respeitem a urgência da população. Essa urgência é real. Ela espera ônibus 1h30. Ela morre nos hospitais. Eu tenho parente que morreu em hospital público. Respeitem a urgência. Não adianta falar de porcentagem, falar, não, é difícil e tal. É difícil. Mas a galera está morrendo. E a galera está ficando sem educação. Obrigado, desculpa aí, realmente eu tenho que ir. É um compromisso lá com os adotantes e a gente vai se falando aí. Quem quiser me mandar mais pergunta, tem todo mundo tem minhas redes sociais aí. Obrigado, Joey. Sou eu? Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a oportunidade aí, e em especial aqui porque a gente tem esse público hiperqualificado, né? A gente vê pela qualidade das perguntas. Então, a gente está evoluindo aqui nessa conversa também, estamos aprimorando aí o nosso papel, no meu caso, do Observatório Social de Brasília. Esse microfone é alto, hein? Está dando para ouvir direitinho, né? Esse microfone é bem alto. Bom, eu vou responder o Edmar me perguntou sobre dentro do que a CLDF, dentro do que ela está fazendo, se poderia ser melhor, né? Se outras ações deveriam subir. Eu acho que esse não foi o Edmar, foi para o que perguntou da diminuição de parlamentares foi o Edmar de camisa vermelha, né? Salmão. Bom, Edmar, eu vou aproveitar essa pergunta vou chegar nela, eu vou fazer a introdução e vou falar rapidamente conversar com o Joey sobre alguns números que ele trouxe, para terminar falando. Não, os números que o Joey traz são números certos, são números exatos, até porque a qualidade do pessoal da CLDF é altíssima, né? Os servidores da CLDF são um grupo de excelência no Distrito Federal. Eu só queria fazer algumas observações. No termos de leis, o observatório não chega a criticar a quantidade, né? E nem quem é que propõe, se é mais executivo, legislativo, enfim, e nem o custo da lei. Esse dado não foi levantado pelo observatório. O quanto custa uma lei? O observatório nunca chegou a esse ponto, porque é muito difícil fazer esse cálculo. Se avaliar quanto uma lei custou, é um cálculo muito complicado de você fazer, é muito subjetivo, né? Para um grupo de minoria que teve uma lei forte, uma lei importante apoiada, essa lei vale muito, né? Para o grupo que está fora não vale nada. Então, a gente não faz esse critério. O que a gente avaliou, de fato, foi a qualidade da lei. Foi isso que eu falei aqui com vocês hoje, né? Que a gente tem o dado objetivo de que os deputados aprovam mais leis que criam datas e eventos festivos. Esse é o dado objetivo que a gente tem, não é nem a quantidade e nem o valor dessa lei. É esse dado objetivo. A gente faz essa observação de que esse é o número 1 em termos de leis dos deputados. Exclui o governador. O governador não propõe esse tipo de lei. Vamos olhar só o que os deputados propõem? Vamos. O que é? Criação de dias, datas e semanas comemorativas. Foi essa observação que a gente fez. Depois a gente pode elaborar sobre ela. As instituições não estão conseguindo se comunicar com a população. E aí as pessoas têm que ver que uma Câmara Legislativa, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, vai agir diferente do que uma Câmara Federal. Porque quase tudo que se faz no federal, no legislativo, de estado ou de município, pode realmente ingerir e ser inconstitucional, porque aquilo é o dever da Câmara Federal. Eu sou a favor das emendas, sim, sabe? A favor das emendas, porque se não for as emendas, como é que você vai atender determinadas
situações que são peculiares. Porque o governo federal, de alguma forma, na hora de fazer um orçamento, muita gente não sabe como faz um orçamento, não sabe como vai colocar aquilo. Então, o que está faltando hoje, e eu sou da Câmara Federal, eu sou assessora do líder do Democratas lá, o que acontece? Eu trabalho há 36 anos naquela casa, sabe? E ninguém se comunica dizendo, olha, o orçamento faz assim, por que você não traz as suas sugestões? Não é? Então, é muito fácil bater nas instituições sem saber o que elas realmente podem fazer. Sabe? Então, tem coisas assim que o que eu acho que as instituições estão pecando é a falta de comunicação. Tá? Marqueteiro não se comunica. Marqueteiro, ele joga para tudo que é lado coisas que ele poderia vender. Mas se contratar um profissional de marketing, se contratar um profissional de comunicação, ele vai mostrar essa realidade de uma maneira mais amena e que as pessoas vão entender. Bom, só para uma questão de ordem, eu acho que o mais interessante de tudo que a gente tem feito nessa tarde aqui é perceber quanto nós precisamos ser ouvidos. Eu acho que você tem razão, nós precisamos ser ouvidos. A população está carente dessa ouvidoria, né, dessa escuta ativa, dessa escuta atenciosa. Eu só ia pedir novamente, para a gente manter aqui o padrão das falas, a gente vai ter um intervalinho aqui, os nossos convidados vão estar à disposição também para a gente conversar informalmente. Então, só pedir para o Guilherme concluir, o Murilo concluir, e a gente passar para a próxima mesa, que inclusive é muito interessante, pois é sobre comunicação. Tá certo? Então, Guilherme. Seu nome, por favor? Osla. Osa. Botar o A no final. Osa, eu concordo com você plenamente, tá? Eu não falei ainda das emendas, mas se isso ficou mal entendido, eu repito aqui para ficar bem claro, o Observatório não é contra emendas. É porque eu fui sucedido pelo Rômulo, ele tem uma fala mais forte, né? Talvez vocês tenham misturado. O Observatório não é contrário às emendas, o Observatório não tem opinião subjetiva sobre as emendas, é uma organização social. O que a gente criticou das emendas foi a escala de prioridades, né? A gente trouxe aqui o dado de que boa parte das emendas são direcionadas para festas e eventos. Esse foi o nosso dado. Concordo com você plenamente que o papel das instituições hoje, para ter essa renovação, é a abertura, é o diálogo, é a comunicação. Então, a gente faz uma crítica, por exemplo, aos gastos de publicidade da CLDF, que 26 milhões poderiam ser melhor direcionados para construir esses canais que você está citando. Então, só essa observação, concordo com você, a gente tem que construir mais pontes com a cidadania, né? Mas só para concluir aqui, já que também essa nossa parte está se estendendo, né? No termo de inconstitucionalidades, também o deputado falou muito bem. O dado que o Observatório levantou, também não fizemos um relatório profundo, são 400 normas consideradas inconstitucionais desde a fundação da CLDF, 1991. Então, a gente considera esse número alto, né? O deputado Joey fez uma observação sobre que é importante, né, que o público vem e pede para o deputado fazer a lei e o deputado entrega essa lei, né, até como uma forma de responder esse anseio do eleitor. Mas a gente fica preocupado quando o deputado atende a um pedido que é ilegal, né? Inconstitucionalidade não é porque faltou um assento na lei, é porque a lei é ilegal. A Constituição não permite que a CLDF produza uma lei naquele sentido. Se mesmo assim, se tendo noção disso, para agradar o seu público eleitoral, o deputado promove essa lei, está havendo um desperdício de recursos públicos. Não tem um meio termo para isso. A gente tem outras formas de atender o nosso eleitorado, né? Vocês que são próximos candidatos, do que produzir uma lei sabidamente inconstitucional, é cometer uma ilegalidade institucional com recursos públicos. Então, a opinião do Observatório é essa, a gente não diz que são muitas ou que são poucas, a gente diz que qualquer lei considerada inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, é um desperdício. E nesse ponto, a inconstitucionalidade, a gente tem esse ponto. Por fim, enfim, respondendo o Edmar, eu já falei de emendas, de leis e de custos. Na opinião do Observatório, acho que a CLDF a gente acha que a CLDF poderia usar melhor o papel fiscalizador. Eu já falei disso e vou citar um exemplo prático. A gente tem um dado sobre as regiões administrativas. A Beth falou um pouco sobre as regiões administrativas aqui. Há regiões administrativas como Varjão, que vocês sabem quantos comissionados, qual porcentagem de comissionados na administração? Alguém chuta? 97%. Para mim, uma instituição que tem 97% de comissionados é uma empresa, isso não é um órgão público, né?
porque o órgão público ele parte do princípio do concurso público. Então, se você tem um órgão público que é financiado com o dinheiro de todos, onde 97% daquelas pessoas que trabalham ali são indicadas por alguém, é muito difícil de você alegar que aquele é um órgão público, né? E por que a gente fala que a CLDF não está fiscalizando bem? Porque essa informação, se o observatório conseguiu, a CLDF consegue muito mais rápido, né? Consegue muito mais rápido e pode usar isso para fiscalizar. Só que a gente tem uma situação em Brasília onde os próprios deputados acabam indicando administradores regionais e isso diminui o próprio poder de fiscalização, né? Então, a gente acha que, não só em Brasília, mas no Brasil todo, essa crítica é geral, não é da CLDF como órgão do Distrito Federal. Todos os parlamentos deveriam fiscalizar mais, porque essa é uma das suas funções mais importantes. Então, no caso de Brasília, tem muita coisa para fiscalizar, tem muito problema para a gente olhar, e a gente pode focar mais recursos produzindo relatórios e fiscalizações eficientes do que criando leis que futuramente são consideradas inconstitucionais. É isso, pessoal. Obrigado. Deixa eu só fazer uma observação, Guilherme. Na realidade é o seguinte, eu concordo que se você fala assim, não, eu vou fazer uma lei inconstitucional. Ora, mas se 30% das leis que são consideradas inconstitucionais revertem na justiça e são consideradas constitucionais, há uma dúvida. Há uma dúvida. E a ideia de fazer a lei para agradar o eleitor é diferente de fazer a lei porque a comunidade precisa e o executivo não fez. Então, eu acho que você tirar a opinião de que você está fazendo uma lei para agradar um eleitor, para ganhar o voto, pode também ser uma lei que é importante para a comunidade, que ela buscou o executivo não fez, e você está atendendo para esse processo, até porque você tem 30% de chance, historicamente, de que aquela lei, mesmo tendo um ADIM, ser considerada legítima. Então, é só esses dados que a gente precisa debater, e eu gostaria de debater com vocês, discutir, para a gente, porque é um posicionamento, né? Tem um posicionamento que vocês colocam, e aí você está falando porque isso é caro, verdade, e eu estou falando para você, custa tanto, e este tanto que custa, quando você fala é caro comparado com alguma coisa, né? Então, com uma metodologia. Se é caro comparado com alguma coisa, usando uma metodologia, significa que eu estou comparando com outras leis. E comparando com outras leis, nós estamos em 8º lugar no Brasil, dos 27 estados. É só isso. Mas, assim, é uma discussão um pouco mais profunda do que só isso, né? Então, eu gostaria de fazer. Bom, olha só, gente, tem um aperreio fundamental e o negócio do horário é muito cruel, né? Eu vou ser bem pontual e bem rapidinho para dizer o seguinte, eu acho que o mais importante nessa quadra histórica histérica que nós estamos vivendo na política é exatamente essa pagelança que estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma pagelança, né? Isso aqui é uma confusão que tenta se organizar. Por quê? Porque as pessoas têm várias percepções da política. Muita gente não gosta nem de discutir política. Quando eu vejo mais que 2 pessoas discutindo política, eu fico muito contente. Então, a gente vive uma realidade em que, no almoço de domingo, falar sobre política vira uma grande confusão. Eu queria responder de uma maneira bem pontual as 2 perguntas que o Paulo e que o João fizeram sobre a questão do orçamento e que apontaram para mim. Eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo uma mudança do paradigma do orçamento. O orçamento, a OSA estava falando sobre isso, vai perder essa perspectiva de um excesso e uma escassez para uma disputa orçamentária. O grande problema é que hoje a disputa orçamentária não é feita sobre a ótica da política pública. Ela é feita muito mais num quadro de déficit fiscal, que todos os estados passam, e a União também passa, e 2, a tentativa de preencher os buracos de um queijo suíço que não se resolve por uma razão chamada escassez de recurso. E aí a gente sabe muito bem que grande parte desse orçamento está colocado na despesa pública sob um ângulo completamente enviesado, ou seja, como diz um economista, o Estado brasileiro é um Robin Hood às avessas. Ele pega dos mais pobres e leva para os setores mais incluídos da sociedade. E essa disputa orçamentária tem que ser feita, inclusive pelos nossos companheiros.
alô, que defendem a educação, que defendem a saúde, porque, na verdade, há tanta amarra no orçamento que escapar disso é um negócio muito complicado. A segunda coisa é a pergunta da quantidade de deputados. Eu não acho que o problema, quem me perguntou isso foi o Edmar, eu não acho que o problema da deputância seja uma questão de quantidade. Eu acho que a deputância é um problema de qualidade. Para quem está aqui, para quem vai entrar aqui, é fundamental mudar o modo de ser. 1, combatendo os privilégios. 2, criando canais de comunicação mais permanentes com a população. 3, ouvindo a população, porque o grande problema do político é não ouvir. E aí, quando eu digo isso, não estou dizendo que é o Joey Vale que está do meu lado, mas eu também, que faço política, e eu faço política de outro modo, não sou candidato, o meu negócio é formação, discutir em sala de aula ou em grupos como é que se faz política, a gente também, às vezes, não escuta. Eu quero concluir dizendo que eu concordo só com uma coisa que você disse, Gurgel. Eu realmente fui o pior de todos, porque ter aqui o Rômulo e ter aqui o Guilherme, não é um negócio fantástico, ou seja, eu não estou, inclusive, nessa fase mais de disputa, não é, de quem tem o negócio maior, né? Então, assim, eu sou resolvido, terapeutizado, entendeu? Então, não é? E eu sou sofrível porque eu vivo da sofrência das pessoas que não encontram espaço, não é, como esse de hoje, que é o espaço de debater, de discutir, de dialogar. Então, eu quero agradecer, quero dizer que é uma grande oportunidade da gente aprender uns com os outros. Um dos problemas da quadra histórica histérica da política é a falta de elegância, é a falta de ouvir o outro, é a falta de consideração. Eu acho que a gente pode avançar muito com as contribuições, e quero dizer para vocês o seguinte, olha só, daqui a pouco está aí o Hélio Doyle, está aí o Natal, está aí o Marcelo Vitorino, que vão discutir esse fenômeno da comunicação sobre vários ângulos. São pessoas fantásticas, sensacionais. Um deles é tão importante, o Natal, que Jesus Cristo escolheu nascer no dia dele só para chamar, não é, de uma pessoa importante. Então, vocês vão participar aí de um grande debate e vocês têm que continuar discutindo isso, e eu fico muito feliz de ter aprendido aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigado. Por falar em sofrência, eu achei que a gente não ia terminar nunca mais nessa mesa aqui. Eu queria agradecer a paciência de todos, a gente vai para a próxima. E o propósito dela, dentro de um diálogo plural e respeitoso, é que a gente resgate o papel dessa instituição, que é o de servir, né? Que é de servir a população. E para isso a gente tem que ter pessoas que estejam dispostas a servir. E quem nunca serviu não serve para a política. Então, obrigado a todos. Vamos passar para a próxima atividade. Obrigado aos convidados, Merilo, Guilherme, estão de parabéns.